demais, ele está demais, é a cobrança empresarial como ferramenta para superar a crise, tá? A gente vai falar muito sobre isso aqui hoje. Separei alguns pontos bem interessantes para a gente falar sobre isso. Eu vejo que tem muitas empresas aí que estão desesperadas, né, com algumas situações, enfim. Então é importante nesse momento realmente que tenha pelo menos um mínimo de organização, um mínimo ali de planejamento, né? Eu sei que muitas empresas aí tinham vencimentos e acabaram não recebendo esses vencimentos em razão da paralisação do comércio, de shoppings, enfim. Todos estão passando por essa situação hoje, né? E aí uma coisa que eu sempre gosto de falar, gente, em relação à cobrança, a cobrança ela tem que ser realizada o quanto antes, né? E, obviamente, não só ser realizada o quanto antes, mas ela também, você precisa ter uma organização dentro da tua cobrança. Muitas empresas chegam até o escritório desesperadas com alguns casos, com algumas situações, quando, na verdade, às vezes só um pequeno ajuste ali dentro daquele plano, daquela régua de cobrança, só aquilo ali já resolveria o problema da questão da inadimplência, já resolveria o problema da questão do não recebimento de títulos. Só que hoje a gente está falando de uma coisa bem diferente, porque a gente está falando de uma pandemia mundial em que as empresas elas não estão faturando, em que os comércios estão totalmente fechados, sem recebimento, e aí surge a dúvida, como que a cobrança ela pode ajudar numa situação dessas? Como que a cobrança empresarial, até a judicial, vou falar um pouquinho mais sobre isso lá na frente, como que ela pode auxiliar nesse sentido, né? As empresas que tinham ali uma previsão de recebimento e passaram a receber diversas ligações, e-mails dizendo que não vai ser possível quitar aquela fatura, enfim, aquelas duplicatas, aqueles boletos e tal. Então, é isso que eu vou falar hoje. E aí eu separei aqui os temas que eles são os seguintes, tá? Que é o gerenciando os ativos, né? Os ativos de crédito, né? Os créditos, na verdade, né? Os títulos de crédito, valores e contato com devedores, tá? Um outro ponto muito importante, você avaliar a partir de quanto que, quais são os valores mais altos e quem são esses devedores, quem são esses possíveis devedores, de repente ainda nem venceu a tua fatura. Prorrogação é a melhor saída? Plano de ação, você tem um, se você não tem, é hora de criar. Confissão de dívida, mais uma possibilidade de você garantir o teu recebimento e uma forma também de você fazer uma parceria nesse momento com o teu cliente, né? O possível devedor, vou chamar de devedor, né? E protestar ou não o título nesse momento. E, por último, renegociação dos créditos e ajuda especializada. Então, assim, estou batendo aqui uns temas aqui que são bem polêmicos alguns, né? E assim, a maioria desses temas que eu estou falando aqui com vocês hoje, eu estou olhando aqui que eu separei uma colinha para falar, a maioria deles eu tenho vídeos lá no meu YouTube. Tá aqui se você for lá depois na minha bio, lá no link que tá lá, tem lá, canal do YouTube. Se inscreva no meu canal do YouTube. É muito importante que você faça isso, porque lá tem, além de ter mais de 100 vídeos com conteúdo jurídico exclusivo, você também se inscreva para ser notificado sempre que a gente tiver um vídeo novo, tá? Não só sobre cobrança, mas de todas as outras áreas do escritório. E aí, entrando aqui no nosso tema de hoje, então, gente, a gente tem uma previsão de crise, né, que talvez as coisas só voltem a se recuperar realmente a partir de agosto, né? Uns otimistas dizem que junho, talvez a economia e o governo comecem a dar alguns sinais de frouxidão em relação à quarentena. Então a gente espera realmente por isso que isso realmente aconteça nesse momento. Mas a gente não sabe. A gente ainda não sabe se a quarentena se ela acaba, se vão afrouxar ela ainda esse mês ou se vai ser
em maio. Então é importante realmente você refletir sobre essas questões que eu vou falar aqui hoje, né? Que se você está nesse lugar, ou então se de repente você advoga para uma empresa dessas, né, que tem esse problema de faturamento, né? A gente aqui tem algumas empresas que atuam nesse sentido, se você é advogado e atua nesse ramo. Então vou falar para vocês o seguinte: o primeiro é o gerenciamento dos ativos, né, dos créditos, né? Como que você faz? Por exemplo, tem muitas empresas que elas têm milhões para receber, né? Tem aí 8 dígitos, 7 dígitos para receber. E aí, como que essa empresa vai fazer, vai lidar com todo esse possível, né? Todo esse possível débito, né? A gente tem aí uma coisa que eu recomendo para algumas empresas, dependendo do tipo de negócio, dependendo do formato, eu recomendo o factoring, né? Você pode fazer o factoring. Para quem não sabe o que é factoring, eu fiz uma colinha aqui e falei o seguinte, ó, factoring é o contrato por meio do qual um empresário cede a uma instituição de factoring total ou parcialmente os títulos de crédito recebido com atividade empresária para que a fatorizadora antecipe os pagamentos a prazo ou faça apenas a administração. Vamos traduzir isso? Vamos traduzir? É nada mais que o seguinte, o factoring ele vai descontar o valor daquele título que você vai estar entregando para ele e vai repassar para você esse valor. É basicamente isso. É isso que o factoring vai fazer. Então, o factoring pode ser que nesse momento ele te auxilie aí até para te dar um fôlego, né? Existem empresas muito sérias de fomento mercantil, de factoring, né? Então vale aí essa indicação e essa pesquisar para ver quem são realmente as empresas que podem ajudar. Obviamente vai ser feita uma análise de crédito na tua empresa, enfim, tem toda uma questão que envolve isso daí. Mas eu acho que é uma possibilidade que deve ser aventada sim, tá? Nesse momento, principalmente para quem trabalha faturado, né? Quem tem muitos boletos emitidos, duplicatas mercantis de forma eletrônica. Gente, eu vou pedir para vocês uma coisa que eu sempre peço. Se esse assunto aqui hoje você acha que é do interesse de algum amigo seu, de alguém da sua família, clica nessa setinha aí embaixo, manda para ele receber isso, ele ver essa live hoje, porque as dicas que eu vou dar aqui hoje são incríveis. Passei o dia preparando essas dicas e eu tenho certeza que elas vão ser muito úteis, seja você um advogado ou seja você um empresário, tá? E aí, a gente passa por um segundo ponto, né, que eu falei um pouco mais cedo, né, que é os valores, né, e contato com os devedores. Algumas empresas, tem algumas anotações aqui que eu fiz, algumas empresas elas estão ficando doidas, elas estão ficando loucas com essa questão dos valores, porque simplesmente o cliente diz que não vai pagar e acabou, né? Então, eu acho que se isso não foi feito ainda, é importante, a gente falou sobre isso lá no vídeo que eu falo sobre a questão da gestão de crise e tudo mais, mas é muito importante nesse momento que seja traçada ali uma estratégia de contato com esses devedores ou possíveis devedores. E quando eu falo devedores aqui, gente, eu estou falando que são devedores de empresa para empresa, ou seja, uma empresa que comercializa os seus produtos ou serviços com outra empresa. Uma cobrança empresarial mais direcionada para o B2B, né? Uma cobrança mais direcionada para o B2B. Então, algumas empresas elas estão pirando, né? Elas estão enlouquecendo. De, meu Deus, eu tenho X mil reais para receber, como que eu faço para receber isso? Como que eu vou resolver essa situação na minha vida agora? Então, assim, acho que a primeira coisa, a gente tem falado bastante sobre isso, é respirar, ter calma, ser centrado nesse momento. Não adianta o desespero, né? Vamos respirar e vamos buscar por soluções. E uma das soluções que eu anotei aqui é você fazer contato com os devedores. Se a empresa trabalha com representante comercial, o representante comercial agora ele vai ser um ponto de apoio para você. Eu não sei como é que é aí o teu plano de cobrança, a tua régua de cobrança, mas depois que a gente vai entrar ainda nesse tema, de repente você incluir o teu representante em algum ponto do teu plano de cobrança e até estender aí o período, né, da tua régua de cobrança para que isso possa ter o efeito que você deseja, né?
E aí, para que comunicar os devedores? Primeiro, para você sentir os devedores, né? Eu falo que tem um vídeo meu lá no YouTube que eu falo dos tipos de devedores. Então, assim, você analisar quem são os devedores, porque também, infelizmente, tem muitos devedores, muitos clientes, né, que ainda nem são devedores, que estão se aproveitando desse momento para dar aí um calote. Então, é importante que seja feito esse contato, para que você sinta esses devedores, né, como eles estão agindo e reagindo nesse momento, para que aí sim você possa tomar a decisão correta. Porque alguns devedores, muitos devedores, vão falar, não, olha, eu só preciso de uma prorrogação, eu preciso que você coloque isso mais para frente, eu preciso que você me dê mais prazo, eu preciso que você divida mais essas notas fiscais, essas faturas. Então, assim, falar com o devedor. Como falar? Comunica por e-mail, né, faz uma notificação formal ou por WhatsApp para ficar registrado e liga. É importante ligar, fazer um contato e perguntar, olha, como é que estão as coisas aí, eu tô ligando para saber como é que tá, e aí você entra no assunto para falar sobre a questão realmente do débito, dos débitos, né? E aí sim, você vai sentir, olha, o devedor X, né, que são os maiores valores, os que mais vão impactar aí a tua receita, e você vai sentir, ó, ele quer pagar, esse não quer pagar de jeito nenhum, esse falou que vai fechar o negócio, esse falou que vai dissolver a empresa, esse... Então, aí você tem que, dentro do teu plano de cobrança, também capilarizar isso, para saber para onde você vai e para você saber como você vai agir. Porque tem muitos devedores que estão nessa posição já antes da crise. Então, de repente, aí isso é um sinal para você dar um novo passo para que no teu plano de ação lá na tua régua de cobrança. E aí eu falo aqui, prorrogar. Prorrogar é a melhor saída? Olha, eu não sei como é o teu negócio, eu não posso falar a respeito disso, mas te responder sim é melhor. O que eu posso te dizer é o seguinte, talvez, nesse momento, a melhor coisa a ser feita seja realmente uma prorrogação, um reparcelamento, né? Porque a realidade é o seguinte, os shoppings estão fechados, muitos comércios estão fechados, então não adianta. Muitas vezes até se você for executar alguma dívida, né? Se você for executar um débito hoje, você vai perder tempo com isso, né? Você vai, de repente, pensando aqui mais para frente, de repente mais para frente você consiga ter algum êxito. Mas agora, a melhor coisa que você tem a fazer de verdade, nesse momento, é prorrogar, tentar negociar para daqui a um tempo você ver. Obviamente, analisando o devedor. Como que esse devedor ele está se comportando diante da crise, diante do teu contato com ele, ou do contato do teu funcionário da cobrança, ou do contato do teu representante comercial, como que isso está se desenrolando, né? De que forma isso está se desenrolando de uma forma tranquila, ou não, ou ele está dizendo que vai fechar, que a loja não vai mais funcionar, que ele vai paralisar, que ele mandou todos os funcionários embora. Então tudo isso você tem que colocar na balança. De repente aí a devolução daquela mercadoria, quando a gente fala de prorrogação, a gente pode falar também de devolução de mercadoria. Serviço não tem como, você já prestou. Agora, a mercadoria, você pode negociar uma devolução. Se você trabalha com produto. Olha, eu entreguei aqui X, você ainda está com os produtos? Como que eu faço? Aí tem nota fiscal, você pode mandar fazer o teu financeiro fazer a nota fiscal de devolução, mandar a transportadora retirar, né? Então, assim, são soluções que nós estamos tentando aqui passar para você, para que nesse momento você tenha como, de certa forma, melhorar, né, atenuar as dificuldades que as empresas estão passando hoje. Como que as empresas elas podem utilizar a cobrança empresarial para que ela consiga ali dar uma equilibrada, dar uma segurança jurídica para o pós-crise, né? Porque não adianta nada também você abandonar agora, escutar o lamento do devedor e não ter nenhuma segurança jurídica, não ter nenhum plano, não ter nada ajustado para que quando tudo isso passar, e vai passar, você fique aí totalmente perdido
e sem saída, muitas empresas já vão ter se dissolvido. Eu percebi que no meu site a gente teve um aumento da procura desse tema de dissolução de sociedade, então acredito que muitas empresas realmente elas vão deixar de existir. Então isso tem que ser ponderado pela área de cobrança da empresa, né? E agora eu vou falar de um tema que eu gosto muito de falar relacionado à cobrança, né? Que é o plano de ação. Muita gente chama de régua de cobrança. Eu tenho um vídeo, acho que esse vídeo deve ter uns 30 minutos, gente. Ele é enorme. Que eu falo exatamente sobre isso. Exatamente sobre isso. Plano de ação. Você precisa ter um plano de ação. Você precisa ter uma régua de cobrança. Por que você precisa? Porque se você deixar, o Deus dará, você nunca mais vai ver esse crédito. Algumas empresas elas já até automatizam esse plano de ação, essa régua de cobrança. E como que elas automatizam isso? Por e-mail. O próprio aplicativo, o próprio programa, ele identifica quando não é feito o pagamento e ele dispara e-mails automáticos e vai encaminhando isso para setores específicos, né? Mas quando a gente fala de uma pequena empresa, de uma média empresa, é algo que você tem que ter ali um controle numa planilha. Se você deixou de receber aqueles valores na data avançada, você tem que tomar uma medida. Cobrança, o sucesso da cobrança, eu falo sempre muito sobre isso, o sucesso da cobrança, ele está intimamente ligado ao tempo. Tempo é fundamental. Então, se você não escalona ali o que você vai fazer, você se perde no tempo. E muitas vezes esse tempo que passa é o tempo que o devedor tem para se desfazer de algum bem, é o tempo que o devedor tem para tentar ali se desfazer de todo o patrimônio, né? Transferir, doar, enfim. Tudo bem que depois isso pode ser alegado à fraude e à execução, mas é importantíssimo que as medidas elas sejam tomadas dentro do prazo que você mesmo estipulou, porque senão depois fica muito difícil. Os próprios bancos, tá? E eu posso falar isso porque eu advoguei para bancos durante muito tempo. Os bancos eles têm ali uma tabela, né, que ela é decrescente. Quanto mais tempo passa, maior é o desconto que o banco dá para poder negociar aquela dívida, né? Isso é até uma informação que eu estou dando aqui que eu nem sei se muitos de vocês sabiam sobre isso, né? Então, quanto mais antigo fica aquele débito, menor o valor, eles vão dando um desconto no valor da dívida. Por quê? Porque o banco sabe que quanto mais tempo passa, mais difícil é de se conseguir recuperar aquele crédito. O banco sabe, o banco ele já faz isso há milênios. Milênios não, mas há centenas de anos. Eles já sabem que aquele crédito, quanto mais antigo ele ficar, mais difícil vai ser a recuperação. Por isso ele cede o desconto. Então, quando às vezes chega uma empresa lá no escritório e fala assim, eu tenho aqui tantos milhões, né? Antigamente a gente achava até isso ótimo e maravilhoso, né? Opa, chegou tantos milhões aqui para a gente fazer cobrança, né? Só que eu passei a achar não tão maravilhoso quando chegava tantos milhões, mas que eram X milhões lá de 2006, 2007, 2008. Por quê? Porque esse crédito ele não tem tanta liquidez. Eu não vou conseguir receber isso. Na maioria dos casos eu não vou conseguir receber. Porque muitas vezes o devedor morreu, a empresa não existe mais, o devedor se desfez de tudo. Enfim, não dá para as coisas serem feitas assim tão rápido. Tão demorado, na verdade. Tão demorado. Então você precisa educar muitas vezes o cliente, isso é uma coisa que a gente faz, a questão do education, é você educar o cliente, falando, meu amigo, olha só, você tem aqui 30 dias até você enviar isso para o protesto. Ou então, envie isso para o protesto 7 dias após o vencimento. Mas como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço? Hoje, vários bancos aí, dão a possibilidade de você fazer o protesto automático, tá? Você emitiu o boleto e emitiu o protesto automático em parceria com o próprio banco, né? Então, assim, isso aí não é novidade para ninguém. Quem é dessa área sabe como isso funciona. Então, o plano de cobrança ele é fundamental.
Vai chegar um momento no plano de cobrança que você tentou de tudo. Você ligou, você enviou notificação por e-mail, que você já não tem mais o que fazer. E aí é o momento que você tem que fazer o quê no plano de cobrança? Avaliar. O que vale a pena se não tiver protestado, vale a pena eu protestar? Vale a pena eu encaminhar para o jurídico? Como que esse devedor se comporta? Quem é esse devedor? Porque, assim, uma coisa que eu não falei aqui, que também hoje acho que não faria sentido eu falar, que é a questão da mesa de crédito. Como que está sendo essa avaliação desses clientes que chegam na sua empresa, né? Como que você cede o crédito, você pede alguma entrada, você só fatura e emite o boleto e a nota fiscal e acabou? Tudo isso precisa ser mensurado, porque se você não mensura isso lá na ponta, lá em cima, e eu vou falar uma coisa para você, eu sei que é difícil, porque representante comercial ele quer vender, a função dele é vender, só que muitas vezes ele não está atento que aquela venda que ele está fazendo ele não vai receber. Porque ele fez aquela venda ali, porém o cliente, né, que se torna devedor e não pagou, não vai pagar. Então, assim, é muito importante que você tenha isso alinhado também com a tua equipe aí de vendas e os representantes comerciais que trabalham para a tua empresa. Porque senão você está... É ilusão, a gente chama disso, né? Eu falo assim, isso é ilusão, né? Eu falo assim, você foi iludido, eu falo às vezes, né? Porque você tinha X milhões de reais, X mil reais vendidos e, na verdade, você nunca ia receber isso aqui, né? Porque não teve ali uma mesa de crédito eficaz para analisar o crédito daquele cliente, daquela empresa, né? Enfim, eu sei que é difícil, existem também casos e casos. Às vezes tem empresas que elas estão há mais de 20 anos no mercado, há mais de 30 anos no mercado, e acontece alguma coisa e a empresa quebra, a empresa não paga, né? Mas é importante você ter essa filtragem, tá? Para que você possa aí ter um equilíbrio nas tuas contas, né? Para que você possa manter sempre teu fluxo de caixa e as coisas ativas, né? Legal, o Carlos falou, é importante trabalhar com prazos, sem dúvida. Se você não estipula esses prazos, principalmente quando a gente está falando de cobrança, a tendência é que você não consiga controlar, isso se torne uma bola de neve e você acaba não tendo sucesso na tua cobrança interna dentro da tua empresa, né? Entrou também a Warla Crespo e a Elaine Carpegiani, ela perguntou aqui, ó. Quanto ao pagamento dos aluguéis de imóveis, alguma alternativa, posicionamentos diante desse cenário, com tudo parado? Então, Elaine, né? Elaine, a gente fez um vídeo, tá? Tá lá no canal do YouTube, que a gente está falando exatamente sobre esse tema, né? Os contratos de aluguéis comerciais durante esse período de coronavírus. Inclusive, convido todos vocês, está lá na minha bio, né? Tem um link lá. Aí vocês vão clicar naquele link, que é do Linktree, e aí aparece lá, se inscrever, um dos tópicos lá é se inscrever no canal do YouTube. E aí lá no canal do YouTube tem vários outros vídeos sobre vários outros temas também falando sobre esse período do coronavírus, tá? Então é muito importante que depois você se inscreva lá, tá?